Lyon, uma cidade vibrante e histórica, era o cenário da minha vida bem organizada. Casada com Laurent há 15 anos, nosso cotidiano havia se tornado cinza. Laurent era um homem dedicado e atencioso, mas sua presença não despertava mais em mim a chama intensa que me animava antes. Como diretora de marketing em uma empresa dinâmica, alcancei altos níveis profissionais, mas o sucesso pessoal parecia escapar. A rotina havia se tornado um inimigo insidioso, infiltrando-se em cada canto da nossa existência. Nossas conversas giravam sempre em torno dos mesmos assuntos: os filhos, as contas, as pequenas preocupações do dia a dia. Todas as manhãs ia trabalhar com uma sensação crescente de vazio, procurando desesperadamente uma fuga dessa monotonia sufocante. Foi nesse contexto que Mathieu apareceu. Aos 28 anos, ele era tudo o que Laurent não era mais para mim, jovem, cheio de vida e, acima de tudo, me olhava com uma admiração indisfarçada. Mathieu era nosso novo estagiário, recém-saído da escola, transbordando de energia e ideias inovadoras. Desde o primeiro dia, algo nele chamou minha atenção. Talvez fosse seu jeito de sorrir para mim, de me elogiar sutilmente nas minhas escolhas estratégicas, ou simplesmente a novidade que ele trazia. As semanas passaram e nossas interações se tornaram mais frequentes e pessoais. Muitas vezes ficávamos sozinhos depois das reuniões, sob o pretexto de finalizar detalhes de última hora. Esses momentos roubados, cheios de discussões apaixonadas e olhares furtivos, se tornaram o ponto alto dos meus dias. Uma noite, enquanto éramos os últimos a sair do escritório, Mathieu se inclinou para mim, seu olhar ardendo de desejo. "Elise, preciso te dizer algo", murmurou. Meu coração disparou. Ambos sabíamos o que viria a seguir e a excitação do proibido tornava cada segundo mais intenso. Convidei-o para o meu escritório e fechei a porta atrás de nós. A primeira vez que nossos lábios se tocaram foi como se o mundo inteiro desaparecesse. Todas as minhas dúvidas e hesitações evaporaram naquele instante de pura paixão. Mathieu era o antídoto para o meu tédio, uma lufada de ar fresco em uma existência previsível demais. No entanto, todas as manhãs, ao reencontrar Laurent e nossos filhos, a culpa me corroía. Eu sabia que o que estava fazendo era errado, mas a sensação de viver novamente era viciante demais para ser abandonada. Cada encontro com Mathieu me lembrava do que eu havia perdido e do que desejava desesperadamente encontrar novamente. Lyon, com suas ruas pavimentadas e praças animadas, tornou-se o palco da nossa relação clandestina. Encontrávamos desculpas para nos afastar, aproveitando os momentos roubados longe de olhares indiscretos. Nossa relação, embora secreta, me fazia sentir como se tivesse 20 anos novamente, desejada e amada. Mas, no fundo, sabia que essa vida dupla não poderia durar para sempre. A verdade sempre vem à tona e eu temia o dia em que Laurent descobriria o que realmente estava acontecendo. Meu casamento, nossa família, tudo o que construímos juntos estava em jogo. No entanto, o apelo dessa aventura proibida era forte demais, me empurrando cada dia mais para o abismo. À medida que nossa relação evoluía, não conseguia deixar de me perguntar para onde isso nos levaria. Era apenas uma fase passageira, uma tentativa desesperada de fugir de uma realidade insuportável, ou algo mais profundo, capaz de mudar minha vida para sempre. Nossa relação com Mathieu se tornou mais ousada. Cada momento roubado no escritório se transformava em uma dança de sedução cada vez mais intensa. Estávamos conscientes dos riscos, mas a excitação do proibido nos impelia a ir sempre mais longe. O escritório, com suas divisórias impessoais e luzes frias, tornou-se nosso refúgio secreto. Os encontros após as reuniões se multiplicavam. Eu me arranjava para que nossos horários coincidissem, encontrando pretextos para prolongar nossas conversas. Mathieu, por sua vez, parecia igualmente envolvido. Seus olhares ardentes, suas palavras doces murmuradas ao ouvido, tudo nele despertava sensações há muito esquecidas em mim. Uma tarde, enquanto a maioria dos nossos colegas estava fora para um almoço de negócios, Mathieu me propôs ficar para trabalhar em um projeto urgente. Encontramo-nos sozinhos na sala de reuniões, a atmosfera elétrica entre nós. O silêncio, interrompido apenas pelo som dos teclados, estava carregado de subentendidos. "Elise, você pensou no que te disse outro dia?", murmurou, aproximando-se de mim. Sentia seu hálito quente na minha pele e meu coração acelerou. Sim, eu havia pensado. Muitas vezes. Mas a razão me fazia recuar, a não ultrapassar a linha invisível que nos separava do ponto sem retorno. Mathieu, é complicado. Você sabe que sou casada, que tenho filhos. Meu sussurro se perdeu no ar pesado da sala.
Ele colocou a mão sobre a minha, seus olhos fixos nos meus, e todo o meu ser tremia sob seu toque. Eu sei, Elise. Mas o que temos é especial. Você sente isso também, não sente? Sua voz era doce, mas determinada. E ele estava certo. Cada fibra do meu ser o desejava, cada instante longe dele parecia uma eternidade. Dessa vez, cedemos ao nosso desejo. Os beijos trocados, as carícias febris, tudo ganhava uma nova dimensão. Naquele escritório, símbolo de rotina e dever, encontramos um espaço de liberdade, uma pausa fora do tempo. A cada encontro, nosso vínculo se fortalecia, tornando a ideia de terminar insuportável. No entanto, cada retorno para casa se tornava mais difícil. Laurent não suspeitava de nada, ou pelo menos era o que eu achava. Nossos filhos, absorvidos em seus próprios mundos, não notavam minhas ausências prolongadas, ou minhas desculpas cada vez mais elaboradas para justificar meus atrasos. Laurent, apesar de sua gentileza e compreensão, não conseguia preencher o vazio que crescia em mim. Nossos gestos se tornavam mecânicos, nossas interações rotineiras. Mesmo os momentos de intimidade, raros e muitas vezes forçados, não conseguiam reacender a chama. Cada beijo de Laurent me lembrava o quanto eu havia mudado, o quanto nós havíamos mudado. Mathieu, com sua juventude e despreocupação, representava tudo o que eu havia perdido. Sua mera presença me fazia sentir viva, desejada. E apesar da culpa que me corroía, não conseguia terminar. Cada encontro com ele era uma lufada de ar fresco em um cotidiano sufocante. As semanas passavam e nossa relação se tornava cada vez mais audaciosa. Encontrávamos momentos para nos escapar, para nos encontrar longe de olhares indiscretos. Hotéis de passagem, cantos isolados da cidade, qualquer lugar se tornava um possível campo de jogo para nossa relação clandestina. Mas quanto mais avançávamos, maior era o risco. Sabia que estávamos brincando com fogo, que cada mensagem, cada chamada poderia ser descoberta a qualquer momento. No entanto, a ideia de terminar me parecia impossível. Mathieu havia se tornado parte de mim, uma parte que não podia mais ignorar. Foi uma mensagem imprudente que desencadeou a tempestade. Uma noite, enquanto estava em casa, Laurent entrou no escritório com uma expressão sombria no rosto. Elise, preciso falar com você. Meu coração apertou. Sabia que esse momento chegaria, mas havia esperado adiá-lo um pouco mais. Laurent segurava meu telefone na mão, seu rosto habitualmente sereno distorcido por uma dor palpável. O que é isso, Elise? Sua voz tremia levemente, um misto de raiva e tristeza. Sabia que negar a evidência seria inútil. Com as mãos trêmulas, forcei-me a olhar em seus olhos. Laurent, eu. As palavras me faltavam. Como explicar esse vazio, essa sede de viver novamente? Laurent franziu a testa, seus olhos procurando desesperadamente por uma explicação que não viria. Há quanto tempo, Elise? Sua pergunta era simples, direta, mas cada palavra me atingia como um golpe. Alguns meses, admiti finalmente, minha voz mal sendo um sussurro. Laurent fechou os olhos, balançando a cabeça como se pudesse apagar o que acabara de ouvir. O silêncio entre nós se prolongou, pesado e insuportável. Finalmente, ele se levantou e saiu da sala sem uma palavra. Fiquei ali, sozinha, o coração pesado de arrependimento. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Laurent me evitava, seus olhares cheios de reprovação silenciosa. Nossos filhos, muito jovens para entender plenamente, sentiam a tensão e evitavam fazer perguntas. Me enclausurei no trabalho, mas mesmo lá, a presença de Mathieu se tornou difícil de suportar. Cada olhar, cada sorriso trocado me lembrava da traição, do abismo que eu havia cavado entre mim e minha família. Mathieu, por sua vez, parecia cada vez mais preocupado. Elise, você está bem? Perguntou uma manhã, sua voz suave traindo sua preocupação. Eu assenti, incapaz de responder. Nossos momentos roubados no escritório já não tinham o mesmo sabor. O medo de ser descoberta e a culpa que me corroía tornavam nossa relação cada vez mais difícil de sustentar. Uma noite, enquanto eu estava sozinha no nosso quarto, Laurent entrou sem bater. Precisamos conversar. Sua voz era firme e decidida. Sentei-me na cama, olhando para ele com apreensão. O que você quer, Laurent? Perguntei suavemente, temendo a resposta. Não posso continuar assim, Elise. Você quebrou algo entre nós. Suas palavras eram duras, mas eu não podia contestá-las. Eu sei, Laurent. Sinto muito.
As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. Não sei por que fiz isso. Estava perdida procurando por algo. Laurent balançou a cabeça, seu rosto cheio de tristeza. Não tenho certeza se posso te perdoar, Elise. Mas quero tentar por nós, pelos nossos filhos. Suas palavras, embora reconfortantes, deixaram um gosto amargo. Sabia que reconstruir nossa relação seria um longo caminho cheio de obstáculos. Mathieu, por outro lado, tornava-se cada vez mais insistente. Elise, você precisa fazer uma escolha. Não posso continuar assim, na sombra. Suas palavras me dilaceravam. Como escolher entre um amor apaixonado e a família que eu havia construído com tanto carinho? Cada dia a pressão aumentava, tornando cada decisão mais difícil. A confrontação inevitável aconteceu durante uma reunião de família. Laurent, determinado a esclarecer tudo, falou diante dos nossos filhos e dos nossos pais. Elise, é hora de todos saberem. Sua voz ecoou na sala e senti os olhares de todos se voltarem para mim. Laurent, por favor, não agora, supliquei, mas ele ignorou meu pedido. Elise teve um caso. A bomba estava lançada. Os olhares incrédulos, os murmúrios chocados, tudo parecia surreal. Nossos filhos, confusos, não entendiam porque seu pai estava expondo nossa vida privada assim. A cena foi devastadora. As lágrimas, os gritos, as acusações. Meus pais, chocados e desapontados, Laurent, destruído pela traição, e nossos filhos, perdidos nessa tempestade de emoções. Sabia que, não importava o que dissesse ou fizesse, nada poderia apagar essa dor. Naquela noite, fiquei acordada, repassando cada momento na minha cabeça. Como chegamos a esse ponto? Seria realmente o fim de tudo o que construímos? Mathieu, embora presente em meus pensamentos, parecia subitamente tão distante. O que eu havia tomado como amor apaixonado talvez fosse apenas uma ilusão, uma fuga de uma realidade insuportável. No dia seguinte, fui ao escritório com um nó no estômago. Mathieu me esperava, seu olhar preocupado observando cada movimento meu. Elise, precisamos conversar. Sua voz era suave, mas sentia urgência em suas palavras. Nos isolamos no meu escritório, longe de ouvidos indiscretos. O que você vai fazer? Ele perguntou, seus olhos cheios de perguntas. Respirei fundo procurando as palavras certas. Mathieu, não posso continuar assim. O que aconteceu ontem mudou tudo. Ele abaixou os olhos, a dor visível em seu rosto. Mas, Elise, eu te amo. Suas palavras ecoaram dolorosamente. Sabia que seus sentimentos eram sinceros, mas a realidade me alcançara. Eu sei, Mathieu. Mas tenho uma família, responsabilidades. Fomos imprudentes e agora precisamos enfrentar as consequências. Mathieu se levantou, visivelmente frustrado. Então é isso. Você vai desistir de tudo. Sua voz quebrou e senti as lágrimas surgirem. Eu não tenho escolha, Mathieu. Minha voz era firme apesar da dor. Quebrei algo precioso e preciso tentar consertar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Laurent e eu tentávamos remendar os pedaços, mas o caminho era longo e cheio de obstáculos. Cada conversa, cada tentativa de reaproximação parecia frágil, pronta para quebrar ao menor erro. Nossos filhos, embora jovens, sentiam atenção e nos faziam perguntas para as quais nem sempre tínhamos respostas. Uma noite, enquanto estávamos sentados em silêncio após colocar as crianças na cama, Laurent quebrou o silêncio. Elise quer que façamos terapia de casal. Sua voz era calma, mas determinada. Assenti, reconhecendo que precisávamos de ajuda para superar essa prova. As sessões de terapia foram difíceis. Expor nossas fraquezas, nossas dores e arrependimentos diante de um estranho não era fácil. Mas pouco a pouco começamos a entender as razões profundas do nosso distanciamento. A rotina, o cansaço, as expectativas não expressas, tudo isso contribuiu para cavar um abismo entre nós. Mathieu, por sua vez, deixou a empresa. Sua presença se tornou insuportável tanto para ele quanto para mim. Nos despedimos com dor, mas com o reconhecimento mútuo de que nossa relação, embora apaixonada, não era viável a longo prazo. Ele partiu em busca de novas oportunidades e lhe desejei o melhor, apesar da tristeza da nossa despedida. Os meses passaram e Laurent e eu trabalhamos duro para reconstruir nosso casamento. Não foi fácil, mas estávamos determinados.
As pequenas atenções, os momentos compartilhados, as conversas abertas, tudo isso ajudava a recriar um vínculo entre nós. Aprendemos a nos redescobrir, a nos amar novamente, não como antes, mas de uma maneira nova, mais madura e refletida. A verdadeira prova veio quando decidimos falar com nossos filhos sobre o que aconteceu. Queríamos ser honestos com eles, sem sobrecarregá-los com detalhes desnecessários. Foi um momento difícil, mas necessário. A reação deles foi mista, mas com o tempo começaram a entender e a aceitar que mesmo os adultos cometem erros. Finalmente, a vida retomou seu curso, com altos e baixos. Laurent e eu sabíamos que nosso casamento nunca mais seria o mesmo, mas estávamos determinados a seguir em frente juntos. A terapia nos ajudou a comunicar melhor, a expressar nossas necessidades e desejos e a entender que o amor exige esforços constantes. Quanto a Mathieu, ele permaneceu uma lembrança agridoce. Parte de mim lamentava essa aventura, mas outra reconhecia que ela me permitiu ver as falhas no meu casamento e enfrentá-las. Às vezes é preciso tocar o fundo do poço para poder emergir à superfície, mais forte e mais determinado. E assim, a vida continuava. Cada dia era um novo desafio, mas também uma nova oportunidade de reconstruir, de reinventar nossa relação. Laurent e eu sabíamos que o caminho seria longo, mas estávamos prontos para percorrê-lo juntos, de mãos dadas. Com o tempo, a ferida aberta pela nossa crise matrimonial começou a cicatrizar. A terapia de casal nos ajudou a superar os piores momentos, mas foi nas pequenas coisas do cotidiano que encontramos verdadeiramente nosso caminho de cura. Um café compartilhado de manhã, uma caminhada no parque, risadas espontâneas, todos esses momentos simples reconstruíam lentamente, mas seguramente, nossa cumplicidade. Percebi que nosso amor havia sido testado, mas que saíra mais forte. Aprendemos a nos redescobrir, a nos aceitar com nossas imperfeições. Laurent e eu não éramos mais as mesmas pessoas do início do nosso casamento, e foi aceitando essa mudança que pudemos seguir em frente. Nossos filhos, embora marcados por esse período tumultuado, pareciam recuperar sua despreocupação. Sua resiliência me impressionava a cada dia. Optamos pela transparência e, embora tenha sido difícil, agora via os benefícios dessa honestidade. Eles sabiam que não éramos perfeitos, mas também que estávamos dispostos a tudo para preservar nossa família. Uma noite, enquanto Laurent e eu estávamos sentados na varanda, olhando as luzes de Lyon cintilarem ao longe, ele pegou minha mão na sua. Élise, tenho orgulho de nós. Suas palavras simples, mas sinceras, aqueceram meu coração. Percorremos um longo caminho e seu reconhecimento significava tudo para mim. Eu também, Laurent. Superamos tantas provas e ainda estamos aqui, juntos. Apoiei minha cabeça no seu ombro, saboreando aquele momento de paz. Não éramos perfeitos, mas estávamos determinados a fazer nosso casamento funcionar. A relação com Mathieu permaneceu uma lembrança distante, uma pausa na minha vida. Ele me trouxe o que eu procurava na época, mas no fim das contas, também me mostrou o que realmente importava para mim. Nunca esquecerei aquele período, mas o deixei para trás, pronta para me concentrar no futuro com Laurent. As semanas se transformaram em meses e nossa vida retomou um ritmo mais estável. Aprendemos a celebrar nossas pequenas vitórias e a enfrentar nossos desafios juntos. Cada obstáculo superado fortalecia nosso vínculo, cada momento de felicidade compartilhada nos lembrava porque escolhemos permanecer juntos.